Olá, pessoal. Sou o professor José Abraão, mas podem me chamar de Abraão. Vamos para a nossa segunda aula online de português, na modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Vocês podem estar tirando suas dúvidas pelo meu WhatsApp, que está aqui no vídeo aí. Vocês podem visualizar em azul. Contato 799-9890-0185. Pode estar mandando mensagem para mim e tirando todas as dúvidas, certo? EJA, Educação de Jovens e Adultos, escrevendo um futuro. O tema da nossa aula de hoje será cidadania. Para iniciar a nossa aula, vamos assistir a um pequeno vídeo. Olá, pessoal do Conexão Jovem. Esse quadro tem o nome de Endireitados. É por isso que no quadro de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a cidadania, direitos e deveres, porque são direitos e deveres que pertencem a mim e a você. Então, estar atento é sempre bem importante. Você tem o direito de viver, de ser feliz, de ser livre, de ser respeitado, da questão da sua opção sexual, ainda da questão da sua cor, da sua idade, da forma como você vive, da maneira como você constitui a sua família, a espécie de educação que você vai prover para si mesmo e para aqueles que são seus descendentes, a sua origem ou qualquer outra causa, faz parte dos chamados direitos fundamentais. Então, os direitos, eles são compostos e assim escritos no artigo 5º da Constituição Federal. Muitos desses direitos já existiam antes de estar na própria legislação, o direito à vida, por exemplo. E a lei vem para replicar e assim sedimentar nas nossas mentes aquilo que deve ser respeitado e deve ser executado no meio da nossa convivência. Alguns dos seus direitos como cidadão ou cidadã é ir e vir em todo o território nacional em tempo de paz. Então você pode viajar o Brasil, você tem o direito de igualdade perante a lei aonde você for, você tem o direito também de não ser torturado, não ser humilhado e nem ser discriminado. É seu direito ter a liberdade de expressão, tanto artística como científica, como de opinião e de manifestação também. Você pode se expressar porque você tem o direito sobre a sua própria voz, sobre a sua própria imagem, e assim é você quem delimita como vai usar a sua imagem e como ela poderá ser compartilhada. Você tem o direito a se reunir em opções políticas ou de exercer sua liberdade religiosa para qualquer religião. É o que determina a Constituição Federal. E ainda você tem o direito à informação. Busque mais informações em todos os aspectos. Na consulta médica, na aquisição de produtos de consumo, quando você vai tomar um serviço aí contratado para sua vida, busque sempre informação. É seu direito. Mas não vale falar só de direitos e não deixar aqui de presente para você a repetição de alguns dos deveres que você já sabe, e eu também. É seu dever votar nos seus governantes, cumprir todas as leis, respeitar os direitos sociais de outras pessoas, prover o seu sustento com o seu próprio trabalho. É seu dever, se você tem condição, prover o seu sustento com o seu próprio trabalho. Educar e proteger os nossos semelhantes, proteger o patrimônio comunitário, exercendo o dever de cidadania com o seu direito, preservando assim a comunidade. E assim nós seremos cada dia mais felizes. Então, esse vídeo aí que vocês acabaram de assistir, ele traz um relato sobre o conteúdo que fechamos a aula passada, direitos e deveres formando uma cidadania. Aqui está o link do vídeo, certo? De onde eu peguei, e vamos à nossa aula de hoje, ok? Vamos falar das características do texto da lei. O Código de Defesa do Consumidor, da Lei número 8.078, de 11 de setembro de 1990, traz o artigo 14, com a seguinte fala: o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Aí vamos lá. Caso 1. O que é definido no artigo 14? Esse artigo aqui que acabamos de ler agora. Então, esse artigo, ele traz o quê?
Tendo culpa ou não, o fornecedor de serviço é obrigado a reparar danos causados ao consumidor por falhas na prestação de serviço ou por informações insuficientes ou inadequadas. Ou seja, esse artigo, ele defende o consumidor, certo? E aí o fornecedor, ele é obrigado a reparar danos causados ao consumidor, ok? Isso aí é um direito do consumidor e um dever do servidor, ok? E aí está na lei e temos que respeitar. Vamos falar um pouco sobre o numeral. O artigo 7 traz o seguinte: os Conselhos Nacional, Estadual, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previsto na Lei número 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos do idoso, definidos nesta lei. Aí eu pergunto a vocês, o que indicam os destaques no trecho acima? O que é que indica? Ou seja, indica, vamos lá, o 7, esse 7 inicial aqui, indica o número do artigo, certo? Esse número aqui, 8.842, indica o número da lei. Número 4, que está aqui, 4 de janeiro, o dia na data em que a lei foi assinada, certo? E o ano de 1994 indica o ano que ela foi assinada. Então, o numeral, retiramos os números dentro de qualquer contexto. Nesse caso aqui, estamos falando de um artigo. E explicamos item por item, certo? Falamos dos números, ok? Interrompo a aula para falar um pouco do projeto Estudo em Casa Itabaianinha, certo? Estamos aí com a campanha Quarentena Voluntária, hashtag Fica em Casa, levando tudo sobre os conteúdos de português, matemática e outras disciplinas, certo? Você que está aí em sua casa, está utilizando a ferramenta digital, como computador, celular, ou outra ferramenta para acompanhar, certo? Deve ficar em casa, lavar as mãos, se cuidar, certo? Consciência coletiva salva vidas. Não esqueça, evite aglomerações e vamos utilizar máscara, certo? Cuidando de si, está cuidando de todos. Então vamos ficar em casa, vamos acompanhar todas as aulas aí, certo? E tá divulgando também. Então, diante do que foi exposto, eu resolvi trazer um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: vocês vão observar essa foto aqui e vão responder a seguinte pergunta: por que o trecho dividido por 8 expressa humor? Eu vou ler o que está escrito aqui, certo? Nós temos aqui nessa imagem algumas pessoas, certo? Eu não vou falar muito sobre a imagem, porque senão eu vou estar respondendo o desafio. E aí, vocês podem estar observando direitinho a imagem e percebendo que está escrito: eu só queria entender por que o aluguel tem que ser dividido por 8. Assim disse esse cidadão que está deitado aqui. Eu só queria entender por que o aluguel tem que ser dividido por 8. Aí eu pergunto a vocês, por que o trecho dividido por 8 expressa humor? Vocês vão estar me respondendo aí, certo? Vocês podem estar respondendo aí diretamente na descrição do vídeo, ou então mandando essa resposta pelo WhatsApp e a gente vai estar interagindo lá, ok? Desde já, agradeço a todos pela atenção, fiquem todos com Deus, até a nossa próxima aula e aquele abraço.